Está começando mais um episódio do Tributa Cast. Eu, Ramon Loffer, aqui e Desirê César vamos apresentar para você hoje um tema assim maravilhoso que todo mundo gosta, principalmente quem empreende, que é redução de tributo. Bom, Ramon, bora lá, né? Mais um episódio, né, que promete, Exatamente. né, que falar de impostos, né, é maravilhoso, é uma delícia. E, Desirê, antes que eu me esqueça, esse podcast é uma realização do Sindjov, com a apoio institucional da OAB, do CREA, Foco Comunicação e Marketing, Associação dos Empresários de Viana, Ágora Fiscal, Associação das Mulheres no Tributário e da CONAGE. E com patrocínio de marcas que acreditam em um país mais justo e consciente. Boulevard Shopping Vila Velha, Ramachi Spa, Fortivix Contabilidade, Econ 360, Expresso Ágata, Inlofer, Sorvete Saboroso, Sorvetes Que Delícia, Good Cosmético e Paisley Cosméticos. Bom, e como o Ramon já trouxe aqui o tema, que é reduzir tributos de forma legal, estratégica e consciente. Gente, isso é possível, né? E nós temos aqui dois especialistas que vão tratar desse tema aqui junto com a gente. Vamos lá. Conosco aqui temos o Augusto Mansur, advogado tributarista, mestre em Direito pela UFES, professor da Ágora Fiscal, sócio da Nefa e Mansur Advogados Associados e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB em Vila Velha. Atua diretamente com empresas e é conhecido por transformar teoria em soluções reais. Bem-vindo, Augusto. Obrigado, E faltou só o apaixonado pelo direito tributário, como ele falou lá no grupo quando a gente fez o convite, né, Desirê? Sim. O olho chega a brilhar, falar de tributo. Bom, e com a gente aqui também, a Veira Santos, advogada e empresária, pós-graduada e secretária-geral da Comissão de Direito Tributário e Empresarial da 17ª Subseção da OAB na Serra, no Espírito Santo. Seja bem-vinda, Veira. Obrigada. Prazer imenso ter vocês aqui conosco hoje para falar de um tema maravilhoso, né? A gente brinca, né, que fala de tributos, mas sabemos que boa parte, né, ele até evita de falar, foge um pouquinho e acaba fazendo de qualquer jeito. Mas aqui, hoje, nós vamos tratar do tema trazendo soluções que sejam de fácil entendimento, de forma clara, e que o empreendedor, ele tome essa responsabilidade para ele, que é possível crescer e prosperar fazendo da forma certa. Exatamente. E assim, vamos começar o bate-papo. E aquela dúvida que todo mundo tem hoje, assim, vamos do início, igual nós fizemos no nosso primeiro episódio, que foi imobiliário, que era a pessoa que quer comprar apartamento. Agora a gente vai mudar um pouco a conversa. É o seguinte: quero abrir minha primeira empresa. Qual a primeira dica que vocês vão nos dar para a parte tributária? Você fala, eu falo aí. Ó, depende do que o sujeito vai fazer, né? Sim. E depende qual é o ponto de partida. Eu acho que quando a gente fala isso, olha, vou abrir minha empresa. Ninguém começa do zero, né? Assim, já tem uma atividade informal, ele está fazendo alguma coisa no CPF dele, e aí ele resolve, geralmente, por uma questão comercial, abrir uma empresa. Nunca é pela questão tributária, né? Sim. É sempre uma questão comercial. Alguém quer comprar, e aí dele, né? E aí o sujeito precisa emitir uma nota. E aí ele fala, preciso me formalizar, e aí o que eu vou fazer, né? Então, o tributo nunca é a primeira preocupação. Não é a motivação, né? E eu acho engraçado que a gente está sempre batendo no mesmo ponto. Ninguém faz o planejamento. É tudo, ok, nós temos que resolver um problema. Sim. E vamos resolver esse problema. Sim, inclusive, Feira pode aqui até me corrigir, eu acho essa expressão planejamento tributário uma expressão ruim, né? Porque ninguém planeja. Parece que está fazendo algo assim, uma empresa milionária, né? Só tem um planejamento tributário se minha empresa estiver lá acima dos 7 dígitos. Isso aí. Fora isso, vamos lá, precisa tirar uma nota? Vamos tirar a nota. Sim. E aí, assim, a questão do planejamento é para quem está numa outra fase do plano, né? Assim, já vai começar uma outra empresa, ou já vem uma estrutura familiar ou comercial que já tenha uma empresa. O sujeito que está empreendendo mesmo, está começando do zero, ele não vem. Por isso que eu acho que a expressão reorganização tributária ela é melhor do que planejamento tributário. Sim. Eu aplico isso aí na minha linguagem por isso. Então, eu acho que é aí. Então, vamos lá. Partindo da premissa que o sujeito vai começar de algum jeito, ou que ele já está começando, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender qual é a categoria tributária que ele pode adotar.
dentro da realidade dele. Geralmente, na realidade do Brasil, a melhor categoria tributária é o Simples Nacional. Não só porque no começo do Simples Nacional, naquelas faixas iniciais ali, você pode falar isso melhor do que eu, ele é vantajoso tributariamente, mas porque ele é mais simples. E aí a gente entra numa questão... Desculpa, entra numa questão que quando eu falo que o tributo não é só dinheiro, né? Na verdade, ele é um pedaço de dinheiro, o resto ele é paz interior. Então, o sujeito está empreendendo, ele quer ir na faixa tributária que é mais tranquila para ele, não do ponto de vista financeiro em si, mas que não atrapalhe o desenvolvimento de todo o restante do negócio dele. E o Simples Nacional realmente faz isso ali no começo, né, Veira? Então, ele vai entrar numa alíquota menor no começo, porém num sistema que é muito mais simples. Pega lá, ele consegue visualizar, emite a nota, paga e tal. Vê o faturamento, já sabe quantos por cento vai pagar. Isso aí. E aí ele consegue ter uma previsibilidade a partir dali, né? Muito embora a previsibilidade na parte tributária no Brasil seja difícil, mas nessas faixas iniciais, ela acontece. É até uma... Pode parecer até uma ilusão, né? Com o empreendedor, acho importante falar. Porque depois que o negócio anda, chega num determinado ponto que não é tão previsível assim, não é tão fácil e não é simples como parece. Aí até o nome simples é meio enganoso, né? E eu falo assim que a vantagem de organizar desde o início faz você caminhar com mais autoridade e você caminhar um pouco mais tranquilo. Por quê? Eu falo assim, quando a pessoa já está ali informal há algum tempo, e eu falo informal, gente, que nosso dia a dia, vamos ser práticos. Sim. Eu falo assim, tem gente que fatura 20, 30, já vai até 200 mil ali dentro do MEI ou no CPF mesmo. Aí você fala assim, cara, para você resolver, vai funcionar assim, você vai pagar X de imposto. Mas como assim eu não tenho condições de pagar isso? Você olhando, quem paga zero de imposto, faturando 50 mil e fala que ele vai ter que pagar, vamos lá, 5 mil de imposto, é um absurdo. Mas quem já vem ali desde o início, né, quando está faturando 5, 10, aí vai pagando imposto, vai pagando. Então, quando ele vai crescendo, ele vai seguindo aquele fluxo. Mas quem paga zero, né, já começar lá em cima, né, é um aperto no coração dele. É porque o sujeito que está informal, ele não tem o tributo na composição de custo dele. Aí quando ele entra nessa nova realidade, ele vê que está tudo precificado errado. E esse é um problema da realidade brasileira, não só do sujeito que entra, mas do sujeito que se mantém no mercado também. Porque às vezes você tem mudanças de interpretação das autoridades fiscais que fazem o cara entender que, cara, minha composição de custo está errada, porque o tributo não é esse. Isso é muito comum, né? É igual em todo relacionamento, né? Exatamente. Quando você descobre uma característica depois da pessoa que não foi dita na frente. Tudo muda, né? Eu acho assim também, a gente trazendo aqui, poder explicar para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo o que é MEI, o que é ME, o que é limitada, esse tipo de coisa que às vezes pode dar uma confusão nas cabeças, porque eu lembro que quando eu montei minha agência, todo mundo assim, faz MEI. Eu falava, não pode ser MEI agência, porque é uma profissão regulamentada. Nós temos que, pelo menos, ME. E a galera toda na informalidade. Sim, fica lá. o MEI meio enrolado. Entendeu? Então, assim, explica, quem pode explicar pra gente o que é MEI, ME, para as pessoas aí entenderem, assim, quer abrir empresa, onde que pode fazer. Quer falar? Vamos lá. Existem as categorias tributárias e existem as categorias societárias. Uhum. Ser limitada, ser SA, não são categorias tributárias, elas são categorias societárias. Muito embora a legislação tributária use essas categorias societárias para vincular as empresas em algum regime tributário. Então, a gente pode pegar os regimes tributários assim, né? Eu gosto de dividir assim. O MEI, a micro e pequena empresa, que é o Simples Nacional, muito embora legalmente o MEI seja regulado pela mesma legislação do Simples Nacional, sim. né? Tá lá, a mesma lei. A lei complementar... 1, 2, 3. Isso, 123. Depois, o lucro presumido e o lucro real. Então, assim, você pode tomar essas 4 categorias. É limitada, SA. Isso aí não interessa num primeiro momento, muito embora a legislação obrigue toda SA a ser lucro real, né? O MEI, ele é uma figura diferente, que surgiu depois. Ele é uma pessoa que tem um CPF, mas ela cria um CNPJ vinculado ao CPF dela para ter todas aquelas variantes ali que a legislação da empresa atribui, mas ela não precisa ser uma empresa, vamos dizer assim, muito embora tenha um CNPJ. E a reforma tributária criou uma figura abaixo do MEI, né, que é o nano empreendedor.
O sujeito que fatura metade do MEI com a reforma tributária vai poder ter uma outra categoria tributária, enfim. Porque, assim, no final das contas, essa política tributária do MEI, ela é mais uma política de previdência social do que tributária mesmo, que o cara contribui ali com todos os impostos e a contribuição previdenciária e ele passa a ser segurado do INSS. Essa foi a questão. Na parte tributária, geralmente se começa aí, começa com o MEI, né? Aquele faturamento. Vai escalando, né? E vai, isso, essa é a palavra. E aí depois vai para uma microempresa, pequena empresa, e aí depende da evolução do negócio. Então, assim, a porta de entrada vai ser, depois da reforma tributária, de 26 para frente ali, o nano empreendedor, depois o MEI, depois a microempresa e a pequena empresa ali que tem, é uma escala, né? Como você falou, mas a regulamentação tributária ela é a mesma. Que fica ali entre ME e EPP, né? Sim. Que a ME vai até 360 mil, a EPP até 4 milhões e 800. Então, vai seguindo essa escala. Deveria seguir essa escala, né? Quando você organiza. Então, essa questão da parte tributária ajuda a definir essa questão de você pagar corretamente, até mesmo quando você formaliza, você tem essa possibilidade de ter uma redução, né, nos tributos. Sim, e acontece que geralmente, né, os empresários eles não fazem realmente esse planejamento. Então a gente, primeiro, você já está exercendo alguma atividade, começa a exercer aquilo de forma profissional, né, conseguir clientes e não faz essa organização. Então, a gente tem ali os 3 regimes tributários, né? O simples, que, como o Mansur falou, nem sempre é o mais simples e nem sempre compensa. É necessário fazer essa avaliação, porque não é só a questão do faturamento, mas a gente tem que ver atividades, quinais, fazer análise também, porque muitas vezes depois a gente vê ali lucro real e lucro presumido. Aí vamos ver, dependendo do faturamento, se ele for muito alto, se a gente vai optar ou vai ser um faturamento ali na questão do presumido. Então, é uma análise muito minuciosa para a gente definir isso e, com isso, o empresário conseguir pagar menos impostos. Então, a gente sempre fala que ter uma consultoria não é só para apagar incêndio, ou a mesma contabilidade, não é só questão de tirar nota, mas é para a gente estar analisando, porque as leis, as normativas, elas estão sempre mudando e ninguém volta lá para poder olhar. Então, todo ano, né, nós temos ali, quando virou no fiscal, a opção de fazer a mudança desse regime tributário. Mas geralmente não é feito essa análise, não é feito essa auditoria. Vamos ver aqui se tiveram mudanças, se a gente, como que está esse faturamento, se está tendo muito gasto, se a gente vai sair do presumido, vai para o real, porque a gente está tendo prejuízo fiscal e a gente pode utilizar. Então, assim, realmente é um olhar muito estratégico, que é importante e é uma forma também de trazer a tranquilidade para o empresário estar ali focado em fazer o negócio dele crescer, né? E deixar isso na mão de quem entende. Sim, assim, do Simples Nacional, tem um exemplo assim, que eu adoro. Tem um influenciador que, certa vez, ele contou o seguinte. Ele lançou um curso, né? Foi o primeiro lançamento dele. Ele investiu. A empresa dele estava no Simples Nacional, recém-aberta. E aí, quando fechou, né? Fechou ali o curso, os custos. Quando ele foi ver a receita, 100 mil. Ele, beleza, 100 mil de receita. Os custos, deu 100 mil. Aí ele falou, fechei no 0 a 0, tá bom, né? Só que ele esqueceu que tinha o Simples Nacional para pagar. E o Simples não é sobre o lucro, é sobre o faturamento. Ou seja, ele fechou no prejuízo ali, né? E sem perceber. E você está falando de erros, e qual foi ou quais foram os principais erros que vocês viram nessa parte de algumas empresas? Tem algum case aí que você pode trazer para a gente? Não esconde, não. Não, assim, é porque, assim, a depender do regime tributário que o sujeito escolha, existem os pontos sensíveis ali. Aí a gente pode dividir pelos regimes, entre Simples Nacional, presumido e lucro real. No Simples Nacional, o que mais acontece, na minha visão, são, junção de atividades no mesmo CNPJ que poderiam estar separadas. Porque, né, pessoal, não sei se o pessoal sabe, cada atividade pode ser enquadrada num tipo de tributação dentro do Simples. São 5 anexos hoje, né? 5 modelos. E, às vezes, o sujeito pode separar as atividades, licitamente, e uma ter uma tributação menor do que a outra, né? Ou mesmo fazer essa segregação dentro da própria apuração do Simples, dividir. Só que ele coloca tudo
num anexo só, ou numa atividade só. Até na emissão de nota, né? Tem produto que coloca lá na nota fiscal Exato. de serviço. Isso. Aí tributa Isso. como serviço. O serviço, às vezes, é maior. Né, do que a tributação de comércio. Eu acho engraçado, minha cabeça de quem empreende é o seguinte, é botar dinheiro para dentro. Aí É. a gente não fica pensando muito nisso. Por isso que é importante a gente sempre ter uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil podendo nos auxiliar, porque vocês estão falando, eu estou aqui. Quanto que eu tenho para precificar isso no final do meu serviço? Não, e essa é uma outra dificuldade, né? Precificar serviço. O produto É mais né, fácil. é mais fácil, mas poucos fazem ainda de forma adequada. Mas e o precificar o serviço em si, né? Então, aí chega dessa questão, né? Pega só o imposto do Simples, que é fixo, né? Sim. Ah, não, coloca ali 6, 10% ali como imposto e tá ótimo. Sim. Porque acho que é isso, né? Que é a alíquota mínima lá. Mas não é. Eu acho que essa é a principal, assim, estatisticamente é o que mais acontece aí, essa questão de misturar as atividades. Um segundo ponto dentro do Simples Nacional são para ir para o comércio, né? Os produtos que têm a tributação antecipada. Na verdade, não é antecipada, ela é concentrada. E, geralmente, a concentração é antes. Então, quando o produto sai lá da indústria, ele já foi tributado para toda a cadeia. Quando o tributo foi retirado da indústria, ele já foi tributado em toda a cadeia, que é a substituição tributária e o PIS e COFINS monofásico, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. E muitas vezes o contribuinte, isso em todas as cadeias, mas no Simples Nacional mais, ele tributa novamente, isso aí. E aí é algo que você consegue encontrar como forma de erro, vamos dizer assim, né? E corrigir isso para frente, no caso, dá até para pegar o período para trás. Então, no Simples Nacional, para mim, é basicamente isso aí. Não sei se você pensa em alguma coisa. Não. Sim, se pagou o imposto errado, pagou a maior, como que recupera isso? Ou não tem como recuperar? Como recupera, compensa? Fala um pouco mais disso. O que nós chamamos de levantamento de crédito. Nós vamos fazer essa análise e tem sim como fazer a compensação e nós vamos utilizando esse crédito, né, nos vincendos. Tem também a questão de quando existe a dívida. A gente também pode utilizar nessas dívidas fiscais, mas aí na questão da dívida também já tem outras várias questões que a gente consegue reduzir os impostos, né? Porque nós temos vários tipos de normativas. No âmbito federal é muito mais tranquilo, porque né, as normativas eles servem para o Brasil todo. Aí, quando vai vindo para estadual, já vai complicando o município. Então, cada um é de uma forma. E na medida que o caixa vai diminuindo, vai ficando mais difícil de pegar, né? Porque assim, você pode compensar, mas às vezes você tem que pedir a restituição. E aí, a União Federal até paga, o Estado do Espírito Santo paga, mas o município é mais difícil, é mais burocrático, até para o ente administrativo lá analisar o seu pedido e dizer, você pode pegar, pode compensar ou pode pedir de volta. Essa dificuldade existe. Mas existem erros, vamos chamar assim, que eles são passíveis de você corrigir e pegar de volta. Existem, eu não vou chamar de erros, mas de oportunidades que se você não adotar, você não tem como pegar de volta, porque elas só valem para frente. Que é um exemplo muito também no Simples Nacional. É isso em todos os regimes. Que é a adoção do regime de caixa ou do regime de competência na apuração dos tributos. Ou você vai pagar os tributos pelo regime de competência, emitiu a nota lá, fecha no mês, né, e paga, Sim. ou pelo regime de caixa. E mesmo que você tenha emitido a nota num período, você só paga na medida que você recebe. Quem trabalha com o poder público, quem tem inadimplência alta, licitação, isso faz uma sim. diferença tremenda. Assim, é capaz até de impactar na vida da empresa. Então, assim, esse é um outro ponto aí, Ramon, que eu entendo importante também de analisar. Mas esse é uma decisão que o contribuinte só pode tomar para frente. Não tem como, agora vou tomar essa decisão para trás, né? Não pode tomar, porque você só toma uma vez no ano. E o interessante... E esse crédito, né, nós analisamos os 5 anos para trás também, né? Só dos últimos 5 anos. Sim, e um ponto importante é que tanto para restituir e compensar, a empresa ela não pode ter débitos junto tanto no Estado ou federal, municipal. Assim, aí se ela por um crédito, ela tem um débito, vai fazer a compensação, vai fazer esse encontro de contas aí, né? E às vezes esse serviço é um serviço bacana, porque assim, muitas vezes ele não melhora a rentabilidade do cliente, mas ele resolve um problema que o cliente tem.
né? Aí a paz interior. Você fala, cara, você tem um débito, mas você tem um crédito e diminui, o que melhora a empresa, é óbvio. Mas... Em alguns casos, essa questão de você descobrir, eu tenho um crédito porque eu pagava o imposto a maior, né? Então, você vai passar a pagar a menor daqui para frente e o que tem passado você tenta pegar de volta. É um duplo efeito aí no fluxo de caixa, né? Então, como diz um teórico da economia aí, empresa é fluxo de caixa. Né? E como vocês aconselhariam hoje as pessoas que empreendem a observar isso na prática, ali, no dia a dia? A pessoa que não entende nada vai olhar e falar assim, o que eu tenho que observar aqui na minha gestão da empresa? Tô sentindo que Ramon tá querendo conselho para ele. Exatamente isso. Vem cá, a consultoria marca depois, Vamos ele fala aproveitar o assim. momento. Mas essa consultoria é mais emocional do que tributária. Né? A primeira coisa é entender que tributo é custo, né? É custo. Assim, não é tributo, são os custos e o tributo. Não, tributo é custo, então tem que controlar. E assim como você entende o controle de outro custo, você vai ter que entender um pouco disso aí. Não precisa entender tudo. Geralmente não se entende tudo, né? E precisa de um profissional que você confie nele para ele te orientar nisso, né? Perfeito. Então, assim, e eu entendo também que isso aí varia conforme o estágio do negócio, a necessidade desse profissional. Ora ele é mais especializado, ora ele é menos. Depende muito do seu negócio. Sim. Serviço é menos complexo do que indústria, por exemplo. Né? A estrutura de custo da atividade industrial é muito maior. E a parte tributária também. Então, assim, eu acho que você tem que se entender que o tributo é um custo e tentar buscar alguma informação com isso. Zé Ré tá aqui para não me deixar mentir, mas onde isso estoura primeiro é no contador, né? Então, assim, existe na cultura do brasileiro que o contador é o sujeito que vai fazer tudo. O famoso contador não me disse isso, não. Ele me passou e eu paguei. Não me passou, eu não paguei. Aí o cliente está calculando errado lá, está prestando informação errada para o contador e acha que ele vai fazer tudo. Existe essa questão. Primeira coisa é chamar a responsabilidade para si, né? Contador e advogado tem que ser igual padre. Você tem que confessar tudo. Né? E acreditar que vai ficar ali a confidencialidade, né? Sim. Com certeza. Porque se a gente for analisar o seguinte, eu nunca vi nenhuma empresa falar assim, eu quebrei porque eu estava pagando imposto corretamente. Geralmente vai quebrar por falta de organização. Né? Ou pode acontecer fluxo de caixa mesmo. Ou vai acontecer alguma fatalidade, enfim. Mas se acontecer, ele estiver organizado, ele vai encerrar aquele negócio e vai bola para frente, não vai ter dor de cabeça. Que é o que acontece. Quando quebra o negócio e quebra de forma desorganizada, aquilo ali vai arrastar, né, durante anos, né, para frente. E quando a pessoa está organizada, está fazendo tudo certinho, foi a fatalidade, ou realmente ela decidiu, falou assim, não quero mais saber dessa atividade, vou encerrar aqui, não quero vender, não quero fazer nada. Encerrou, ele vai iniciar um novo ciclo sem nada indo atrás dele. Sim. Não, até porque quando há um passivo tributário, você tem formas de tratar isso também. Né? A gente vive numa democracia, a Constituição diz que ninguém vai ser preso por não pagamento de tributos em si, né? Não estou falando de má fé. Sim. E existem formas de cobrar isso aí, assim, né? E de averiguar. Então, existe aí... Falando como advogado, agora existe toda uma atividade jurídica para trabalhar isso aí. E cada vez mais tem surgido outros mecanismos para tratar disso. Tipo transação tributária, que é algo recente. Né? Se tem um débito, existem modalidades de você negociar. Não precisa simplesmente ir lá e pagar de uma vez. Né? E oferta muitos descontos. Tem casos que chega a quase 100% de redução em juros, multas, encargos, parcelamentos aí em 145, 180 meses. E tem também algumas negociações que são específicas para débitos acima de 1 milhão. Então, que nós chamamos de transação individual, que aí nós conseguimos fazer ali uma negociação muito mais abrangente, assim, com mais desconto. E aí você consegue, no primeiro ano, fazer um desconto muito maior, parcelas muito menores, que vão crescendo gradativamente, que assim o empresário consegue colocar ali aquilo, organizar no fluxo de caixa dele. Ao invés de ele já começar pagando um valor super alto, né, pegar aquele mais de 1 milhão e parcelar em 145 meses, por exemplo, ele vai parcelar, no primeiro ano ele começa pagando um valor menor, no segundo ano um pouquinho maior, e assim ele vai conseguindo organizar. Isso geralmente para débitos que são mais antigos, né? Não são para débitos recentes. Existe os requisitos para isso aí, né? O Estado brasileiro, em todas as suas frentes federativas aí, vem buscando recuperar isso aí, facilitando os pagamentos para frente dos débitos anteriores. Não, aí. Porque senão a gente fala assim,
Não, tem como parcelar com desconto de multas e juros. Mas não é aí qualquer coisa. E além disso, assim, não, eu tenho desconto no imposto, o Estado ele não abre mão da Não receita. pode, não pode. Mas acontece que tem os impostos que estão devidos no âmbito administrativo na Receita e os que estão Sim. já em dívida ativa na Procuradoria, né? O que está na Receita Federal é engessado mesmo, não tem o que fazer. Você vai parcelar em apenas 60 meses e não vai ter desconto. Agora, quando vai para a Procuradoria, aí nós já conseguimos utilizar, né, diversas normativas. Então, transação é uma delas. Tem Sim. outras também que nós podemos usar. Só que tem também a questão que é a classificação, o ranking, né? Que a própria Receita classifica as empresas. Então, se você... ela considera que você tem um faturamento alto, que você tem uma capacidade de pagamento alta, que aí estão vários requisitos que são analisados pela própria Receita, ela vai te colocar no ranking A. Então, ainda que tenha normativas disponíveis, como, por exemplo, as transações, essa empresa não vai conseguir desconto. Ela vai ter que estar ali no ranking B também não, só no C e no D. Então, aí tem que fazer uma revisão dessa capacidade de pagamento para depois utilizar as normativas disponíveis para poder fazer essa negociação com desconto. Ou seja, tem jeito de resolver a questão tributária. E cada vez tem mais jeito. Exatamente. Mais uma vez, precisa da pessoa que entenda. Exatamente. Aí fica a importância, né? Acho que está ficando bem clara a importância de nós termos pessoas que entendam para nos auxiliar neste momento nosso de gestão. Eu falo que é um conjunto, né? Assim, o empresário ele é especialista no negócio dele, Sim. né? Seja qual for a atividade, ele é especialista naquele negócio. Na parte de contabilidade, que ele tenha um profissional que vai auxiliar naquele, mas que ele vai acompanhar o que está sendo feito. E assim também com o advogado. Fala assim, toda empresa vai precisar de um advogado e um contador. Né? E é importante que haja também essa conexão, né, entre o contabilidade e o advogado, porque na prática acontece muito, né, de não se conhecerem, aí um fala uma coisa, outro fala outra, então é importante que seja uma estratégia em conjunto, né, tanto da contabilidade. E muitas vezes também o empresário, ele olha, por exemplo, se você estiver no Simples Nacional, o trabalho da contabilidade vai ser um pouco mais tranquilo, mas se estiver no lucro real, aí vai ser um trabalho muito mais complexo. E aí, às vezes, o empresário não quer pagar por aquele valor daquele trabalho que ele vai ter. Então, ou o advogado só quer quando dá um problema, aí vamos resolver. Mas tratar isso de forma anterior, né? Uma forma preventiva, preventivamente, né? É a melhor opção sempre. Não, e dado essa questão, é importante ter um diálogo constante, né? Não só quando tem problema. Exatamente. Entre contador, advogado, empresário. Estarem nessa rede de comunicação constante, porque senão, quando foi que você, empresário, teve uma reunião com o seu contador para perguntar, tá tudo certo? O que está sendo feito aí? Minha empresa está ok? Você acha que eu preciso de quê aqui? O que eu posso melhorar aqui no meu dia a dia? Ou senta com o advogado, juridicamente está seguro aqui? O que eu posso melhorar aqui para me dar mais segurança? Porque você tem que pensar, se você tem funcionário, né, como que está a questão dos seus contratos com os seus funcionários? Porque a relação empresa com funcionário é contratual, né? Seja ali o contrato de trabalho. Sim. Isso aí, seja CLT, tem contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica, prestação de serviço. Então, a gente tem mania de fazer os contratos de tudo quanto é forma e isso interfere também na questão tributária da empresa. Como a gente passar para o lucro real, onde entra tudo isso. Porque se você tem um contrato que é informal ali, né, que não está formalizado, isso não entra como uma despesa lá que possa deduzir na apuração. E essa é a principal característica do cliente que dificulta a escolha dos regimes tributários. É a falta de organização dele com relação aos custos, porque algumas coisas são informais mesmo, porque assim, a gente é cercado de informalidade. Sim. Não adianta negar isso. E isso aí não permite entender ou fazer uma previsão de como vai ser 100% não quer, mas 99% de como vai ser para frente. Você não consegue ter o parâmetro, ou o parâmetro ele é mal parametrizado. Então, essa é uma dificuldade aí, Ramon. Então, assim, como é que o cara vai ter condição de ter o acesso ao melhor regime tributário, à melhor estrutura tributária dele? Primeira coisa é a organização, de custo, sobretudo de custo. E a gente, falando um pouquinho dessas questões, hoje a indústria, por exemplo, vamos falar da indústria, né, que é o tema industrial, assim, que hoje nós estamos vendo principalmente na reforma tributária.
A indústria hoje no Simples, ela está perdendo dinheiro ou não? Eu acho que a depender de um determinado faturamento, tá. Porque geralmente na indústria a margem é menor e a estrutura de custos é grande, né? O Simples vai de zero, de 1 centavo a 400 mil por mês. Nessa faixa aí, existem vários tamanhos da estrutura de custo para o cara ter um faturamento desse aí, né? Estou falando genericamente. Então, assim, eu entendo que a partir da metade do Simples Nacional para cima, já vale uma avaliação com base na estrutura de custo se a mudança de regime não é melhor. Sobretudo, indústria geralmente é lucro real, né? Então, eu entendo isso aí, na minha experiência, né? Então, geralmente, indústria não vale a pena no Simples, assim. A não ser no começo ali e tal. Depois, começa a fazer um certo sentido. A não ser que a margem dele seja muito grande, entendeu? Geralmente vai acontecer quando tem um produto mais exclusivo, né? Tem pouca demanda no mercado. Na demanda não, tem pouca oferta, né? Sim, porque existe a questão da indústria, quando você fala assim, Ramon, que existe o processo de industrialização, que a lei diz qual é, né? De transformação, modificação, embalagem, e o que é indústria para efeito tributário, que é restaurante e indústria, né? Mas lá no Simples Nacional é comércio. Pratica atividade industrial, mas não é indústria para efeito tributário. Então, assim, o industrial mesmo, para mim, dificilmente o Simples Nacional vale a pena, né? Assim, quando ele ganha uma certa escala aí. Aproveitando que você falou sobre o comércio, tem alguma coisa que quem é da área comercial precisa assim, evitar para não cair em alguma armadilha que vai aumentar a alíquota sem perceber ou não? No comércio, tem a questão da tributação antecipada, né, Veira? STI monofásico, que às vezes... a questão da tributação antecipada, né? Que às vezes o sujeito está tributando de novo um produto que já foi tributado, que ele não precisaria. Mas o comércio, ele passa por o maior problema do comércio, para mim, assim, né? Onde pode acontecer é a questão da classificação fiscal das mercadorias. Sim. Porque é algo muito específico. Assim, às vezes, a classificação já vem do seu fornecedor com a informação errada. Existem mudanças de interpretações sobre a classificação fiscal dos produtos. O Estado do Espírito Santo faz isso com uma certa frequência, avalia, e a legislação permite. Mas isso impacta na necessidade do sujeito estar atualizado e corrigir a sua apuração com base nessa classificação fiscal. E isso impacta diretamente na composição de custo, né? Às vezes você está comprando... Houve uma discussão recente aí sobre se leite em pó era leite. Impactava demais no ICMS, por exemplo, né? Então, assim, o comércio ele tem que estar atento para mim na classificação fiscal e nessas tributações antecipadas todas aí, né? E a classificação dos produtos, ela ainda é confusa. Muito. Né? Às vezes o mesmo produto Sim. com a mesma natureza, que tem a mesma natureza, ele tem tributação totalmente diferente. E um outro ponto para ficar atento é de quem você está comprando. Por exemplo, uma empresa do lucro real presumido, se ela comprar do Simples Nacional, o crédito que ela tem é muito pequeno. Né? E a gente teve um caso até recente, que foi o fornecedor estava com a base, né, com a base reduzida e o crédito estava totalmente errado. Né? Imagina, você tem lá 100, 200 notas de compra no mês, às vezes uma nota de compra tem 50 produtos, às vezes 3 produtos ali estão errados. Né? Isso para você não vai fazer tanta diferença, mas tem que acertar. Mas e para quem está vendendo, se ele está fazendo isso com todo mundo, né? Com todos os clientes dele? É verdade. Acontece, né? É o que mais acontece. Às vezes o produto... E o mercado faz isso. A repetição das classificações fiscais por equívoco da praxe mesmo do mercado. Alguém fez, tem um grande distribuidor que veio, que a classificação era uma, não mudou, isso aí se pulveriza. Sim. Não são poucos tributos que têm esse problema, poucos produtos que têm esse problema de classificação. Sempre tem uma dúvida. A não ser que seja alguma coisa mais consolidada ou mais específica. Mas isso aí acontece bastante. E com a reforma tributária que nós estamos vendo agora, você acredita que vai diminuir ou isso daí vai facilitar as pessoas entenderem melhor? Eu detesto ser o profeta do apocalipse, né? A bomba. Mas eu acho que vai haver um aumento de complexidade inicial, mas que vai trazer todo mundo para a necessidade de entender essa complexidade, ou quem está operando ali.
E depois essas informações vão ficar mais circuláveis, assim, né? Vão ficar do conhecimento geral. Por quê? Porque a reforma tributária, a Lei Complementar 214 aí, que regulamentou a Emenda Constitucional 132, ela usa as classificações fiscais como nenhuma outra lei usou. Você vai lá nos anexos dela, é tudo NCM. Quando a gente fala de classificação fiscal, para quem está escutando aí, né? É NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Todos os produtos dos países do Mercosul têm uma classificação lá. E a lei complementar, ela usa essa classificação para dizer se aquele produto está ou não submetido a uma determinada alíquota. Porque a grande variação na reforma tributária é a alíquota sobre produtos ou atividades. Aí vem a classificação do IBGE de atividades. Então, assim, a gente está empurrando todo mundo para uma coisa que geralmente ficava escondida, porque antes você não tinha tanto uso de NCM ou de atividades nas legislações, e vai aproximar todo mundo da atividade, da realidade do contador, que no frigir dos ovos, que lá no final tem que identificar isso. Todo mundo vai falar a mesma língua. Exatamente. Então, assim, ou seja, é reforma, né? Igual apartamento. Quando a gente compra apartamento, a gente faz uma reforma, é dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Quando termina, ou seja, quando a gente entra, ufa, terminou, acabou, vamos curtir. Então é isso que a reforma tributária vai eu acho garantir. que num primeiro momento vai dar essa pressão em todo mundo. Eu acho que na contabilidade, falando mais do cenário da contabilidade, eu não sou um dinossauro da contabilidade, tá? Só comecei bem cedo. Teve algumas mudanças, e uma delas foi quando mudou a nota fiscal, que era manual, né, que era escrito, que aquilo ali era um pandemônio. Tinha com três papel vias, carbono, né, Sei, gente? eu lembro. Procurem no Google, tá? O que é papel carbono. Que a última folha era assim, era por interpretação, porque ela vinha quase transparente. Mas quando veio a questão da nota fiscal eletrônica, as empresas, cara, agora eu vou ter um sistema, certificado digital, né? Como que eu vou mexer nisso, né? Eu tenho que entregar quantas vias agora? Então, foi um processo de transformação, né? Essa transformação digital, tanto, não só para o contador, mas em todo para o empresário no todo, porque essa mudança foi para todo mundo. Eu acredito que a reforma tributária, a gente vai passar por esse momento ali de adaptação, né? A princípio, vai ser um bicho de 7 cabeças, mas você vai encontrando ali meios, vai entendendo como que funciona. Porque esse período de transição é onde a gente vai ter que se esforçar para estar dentro. E também tem aquela questão, algumas pessoas vão deixar de contadores, vão deixar de ser contadores, advogados vão deixar de ser advogados, empresários vão falar, não, vou querer mexer com o negócio agora, mas não. Porque realmente não vão se adaptar às mudanças. Mas aqueles que permanecerem vão se adaptar e vão aprender a trabalhar nessa nova modalidade. E essa questão também, né, de estar voltando aí mais agora, tem utilização de software também, até para a gente fazer essa questão do levantamento de crédito é muito bom, é muito importante, porque facilita nosso trabalho, mas também a vir tudo para o eletrônico ajuda no cruzamento de dados, ajuda quem é Receita. Mas é a confirmação, você tem sempre a confirmação das informações. Por quê? Se a gente executava, conferia e transmitia, né? Esperava a Receita falar alguma coisa para depois conferir ainda. Agora, não. Tendo essa questão da tecnologia, a gente dá a informação para o sistema, ele vai processar esses dados, vai trazer de volta, a gente confere, e assim vai haver a transmissão. E lá, no caso, a Receita, o Estado, eles vão também fazer as auditorias. Hoje as auditorias são todas através de tecnologia também, cruzamento de dados. Sim, tem até uma questão que acaba acontecendo também, que é quando o empresário fica usando muito maquininha do cartão de crédito, não está emitindo nota, não está declarando. E aí, depois, quando dá o cruzamento de dados e todo aquele valor de cartão de crédito. Sim, e, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, a questão da inscrição estadual para MEI, que tinha atividade de comércio, é recente. Então, quem tem atividade de comércio no MEI, o Estado passou ali, botar o olhinho também. Para dizer, estou te vendo aqui, tá? Continua fazendo aí que eu estou te vendo. E a questão não era só faturamento. Eu não tirei nota. O volume de compra, né? O tanto de compra que ele tem no CNPJ dele. Tem empresas que foram desenquadradas por volume de compra. Operação na máquina de cartão. Fala assim, foi Receita que desenquadrou, Receita Federal. Não. Você faz, o Estado. Né? Não sei se
chegaram a pegar algum caso assim, tem empresas que foram desenquadradas de forma retroativa. Sim, né? mas Foi feito retroativo. essa é uma característica do direito tributário, né? É uma retroação a 5 anos. É uma crítica que se faz aí. O custo de... Que gera uma É insegurança. isso aí. Quem é de direito entendeu essa. Eu O custo... fiquei boiando na mesa de novo. É porque a partir de agora, como todo relacionamento, né, você entende o que é para trás, né? Sempre foi assim, entendeu? Corrige agora, mas com efeito para trás. É porque tem uma piada nossa, todos estudando direito para poder decorar ex tuc, ex nunc. Ex tuc a gente bate na testa porque vai retroagir, ex nunc é porque não retroagir. Então a gente botava aqui a mão Pra na frente. nuca, pra frente. Aí é uma piada nossa interna. Essa piada é o quê? Do 7º período pra Não, é do frente? primeiro do mesmo. primeiro. A minha falhou, porque eu fiz direito até o 5º período. Então, acho que nesse dia eu faltei a aula. Faltou a aula. Ou eu não entendi a piada quando foi falado. Mas eu acho que realmente um dos principais objetivos é a gente desmistificar um pouco o tanto de sigla nas coisas e principalmente o feirão do imposto, que nós temos como tema menos siglas, mais impostos, e quem vai pagar a conta, que é justamente isso, a gente ir passando as pessoas a entenderem a importância de que precisa entender sobre o tributo, precisa entender sobre tributação. O momento aqui que a gente está conversando tem que entender. Precisamos ter uma equipe, obviamente, mas quem empreende, principalmente, precisa entender isso daí. Esse assunto, ele precisa fazer parte do dia a dia do empresário. Sim. Porque ele é uma parte que é bastante interessada, né? Não é nem uma Sim. parte interessada, é uma parte que é bastante interessada. E pegando nisso, ele não vai ser especialista na questão de Não. tributos, não, mas ele vai ser o interessado e vai fazer, não, peraí, eu quero saber o que está acontecendo. Acompanhar, Isso. né? Exatamente. No mínimo acompanhar. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento para saber perguntar. E para quem perguntar. Porque, no final das contas, o aumento da redundância aumenta a segurança, né? Então, ele tem que saber para quem perguntar. Ele pode tirar as conclusões dele, é óbvio, né? Quem entende. E quanto mais você se fala de um assunto, mais parte, né, você se sente daquilo ali. Sim. E acho que é isso, né? O porquê de não se falar, você se sente mais distante daquilo ali e até uma repulsa, né, acerca de tributos. Mas a forma que você vai despertando o interesse, e esse é um dos objetivos do Feirão do Imposto, é trazer esse assunto para o dia a dia mesmo. Aproximar. Exatamente. Para que o empresário ele consiga prosperar, né, de uma forma certa, né? E eu falo assim, essa questão de prosperar, a organização, ela vai vir quando você tem de fato nem o planejamento, né? A reorganização. A reorganização. Gostei dessa. A gente precisa realmente analisar, porque é aquilo que a gente começou logo no começo do podcast. A dificuldade que algumas pessoas têm de entender isso daí, mas é por falta, principalmente, de vontade e interesse. E é um dos nossos principais objetivos, né? A pessoa entender lucro simples, lucro presumido, o que é, afinal disso, como que eu enquadro a minha empresa nesse momento, como eu precifico corretamente os meus serviços, meus produtos, como que isso pode ser analisado e observado. Sim, sim. E essa questão de a gente falar de regimes tributários parece que é tão complexo, né? Mas quando você fala só vamos falar do básico, né? Da parte rasa, que é para onde a gente consiga se comunicar ali, até mesmo para o empresário falar, não, eu quero Simples Nacional. Não, eu prefiro estar no lucro real ou no presumido, né? Porque igual nós trazemos aqui, do lucro real. Não adianta o cara falar assim que ele quer lucro real se ele não tem uma comprovação de nada do que ele está pagando ou do que ele está recebendo. Tem receita que passa pela lua, né? Sim. E ele, não, eu quero lucro real. Não, amigo, fica no simples quietinho ali, né? Se organiza, se prepara, que aí sim a gente é capaz de analisar se é interessante você estar no lucro presumido, permanecer no simples ou ir para o lucro real. Porque eu falo assim, lucro real também não é um horizonte para os milionários, né? Sim. Não, com certeza. É tudo parte da pessoa, é sempre de dentro para fora, né? Então, assim, seja no pessoal quanto no material, no empresarial. Tem que ser de dentro da empresa, da atividade empresarial para fora, porque o sujeito que vai receber a informação lá vai tratá-la conforme a informação vem. Exatamente. Se a informação está errada ou se ela não vem,
não vai conseguir tratar e dar o enquadramento adequado. E regimes tributários é a mesma coisa. Não tem, né? Só para arrematar, se o sujeito entende que a margem dele está pequena e os tributos estão comprimindo essa margem de uma forma que uma mudança de regime possa fazer isso, ele tem que trazer, que é o que a contabilidade faz, né? Trazer essa realidade econômica para uma realidade documental. E aí conseguir avançar com isso aí. E muita gente no Brasil, porque o regime de entrada é o simples, ele é menos burocrático, né? E tudo bem, é assim. Ele demanda menos organização, às vezes tem um longo processo para chegar aí, ou ele é feito na marra. E às vezes as pessoas sofrem com isso, né? No final das contas, é um sentimento do empreendedor, do empresário. Porque, assim, se organizar é uma necessidade de qualquer atividade econômica que pretenda ser bem sucedida. Porque, a não ser que você tenha uma margem muito grande, como você falou, seja um negócio muito exclusivo, que você pode... eu chamo... É o artista, né? Assim, com todo respeito, assim, o artista... no estado puro faz dele. arte. No estado puro dele, assim, né? Que só quer fazer arte, vai pra frente, alguém organiza, e tudo bem. Mas se você quer avançar nisso aí, você precisa ter conhecimento e organização. Essa questão da cultura do vai fazendo, depois a gente resolve, né? Acho que é muito a figura que traz, assim, até mesmo da criação do MEI, do Simples Nacional, que traz essa facilidade para falar assim, não, você vai fazendo, né? E vai se organizando, mas a gente só fica na parte do vai fazendo. E eu costumo dizer o seguinte, a empresa, né, todo negócio, ele vai ter 3 destinos, né? Se ele vai ser herdado, se ele vai ser vendido, ou ele vai morrer. Sim. Não tem, assim, não tem um quarto ou um quinto, né? Se não tem nenhum dos 2 objetivos de ser herdado, se você vai passar para alguém, ou vai ser... para ser parte da sua herança, ou se você vai vender, né, organizar ele para poder vender ele para alguém, ele vai quebrar, né? Então, tem que se observar para onde que o negócio está indo, qual o destino que ele tá caminhando, né? Isso vai além da questão de ser lucro real, presumido, Simples Nacional. E esse é um ponto interessante, Desirê, porque às vezes o negócio tem um fim mesmo, né? Você cria e vai acabar. E fazendo um paralelismo com isso, às vezes o negócio tem um tamanho máximo mesmo. Sim. Ele não é para ser grande o suficiente e necessariamente ele vai ter uma estrutura tributária que é própria dele. Ser pequeno é o simples, ou de ser lucro presumido ou lucro real, né? Assim, existem situações que não se enquadram em todas as possibilidades. É isso que eu quero falar. E no tributário acontece exatamente a mesma coisa. Não tem problema nenhum o negócio, ele ficar no faturamento de 30, né? Exatamente. 50, não tem problemas. E ele ser bem sucedido. Sim. Às vezes tem negócios que são milionários e são extremamente mal sucedidos, né? Só estão existindo. Sim, até porque uma coisa é o faturamento, outra coisa é o que realmente é lucro, né? Então, muitas vezes a empresa ela fatura muito, mas o custo é muito alto, então o lucro de fato, né, não é tão alto assim. E tem uma questão que, geralmente, quando a gente chama, né, senta para conversar sobre essa questão tributária, o empresário já vira o rosto, assim, já não quer muito ouvir, já não quer muito saber. Então, já tem essa cultura de que é algo complicado, que é algo chato, que é algo que atrapalha, mas eu vou ter que... Sendo que, se for feito de uma forma organizada, se for feito de uma forma estratégica, porque como vocês mesmos mencionaram, às vezes o negócio, por exemplo, ele está crescendo demais, ele está crescendo de uma forma desestruturada, sem organização. Aí, eu já tive clientes, por exemplo, ele precisava de uma rotatividade, porque ele vendia, ele recebia isso a 30, 60 e 90, e ele precisava de caixa para poder ter mais... fazer ali, comprar mais os produtos, comprar os insumos, enfim. E aí, com isso, esse crescimento é o que estava fazendo ele quebrar, porque ele não conseguia atender toda essa demanda. Então, tudo tem que ser, assim, tem que estar tudo muito bem alinhado. Às vezes, vender demais pode quebrar o seu negócio até também, né? Vender demais pode quebrar. A maior loucura que eu já ouvi quando você parou assim, falei, nossa, parar quando a gente vai raciocinar, né? Que vender demais pode quebrar. Sim, e o caixa é tudo, né? A gente sempre fala que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Em algum momento, isso não vai se sustentar. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. E eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, né, nessas
nesses eventos, enfim, trazendo essa discussão de uma forma leve, de uma forma sem juridiquês, sem ficar focando em alíquotas, enfim. Mas para as pessoas terem a percepção e a noção da importância e de quanto que isso afeta, de fato, a empresa. E quando se fala em empresa, você está falando também da vida do empresário, né? Porque Sim. muitas vezes aquilo ali é algo que ele construiu durante a vida toda. Aquilo ali é algo que tem sentimento dele também, né? Que ele cuida dele, ele cuida de famílias. Porque muitas Ele vezes... preserva aquele relacionamento dele com a empresa, né? Exatamente. E agora, chegando no final do podcast, né? Vou fazer um bate-bola rápido. E queria ouvir de vocês. Recebemos um monte de informação na cabeça. Se vocês dois tivessem que dar uma dica só para reduzir tributos este ano para o empreendedor, qual seria essa dica? Uma dica só? Uma dica Esse só. ano, Uma dica rápida. saiba seus custos. Saiba seus custos. Fazer o levantamento de crédito tributário. E vocês, assim, o desejo de vocês que são especialistas na área, que advogam na área, seria o desejo de vocês para que as pessoas entendessem tributos? Como eu falei, tem já, né, uma cultura de se achar que isso é ruim, não quero pagar, isso aqui tô tirando da minha família, do meu funcionário para pagar. E, na verdade, isso tem que estar já estrategicamente. Você vai conseguir pagar de uma forma que não seja um peso no seu fluxo de caixa. O nosso desejo é que essa parte seja mais recebida, né, pelo empresário, da mesma forma que ele faz o planejamento de crescimento, quantos funcionários eu quero ter, qual faturamento eu quero alcançar, tem que estar estrategicamente, né, ali em conjunto o advogado e o contador, junto com o empresário, traçar esses objetivos. Então, que seja realmente algo que tenha esse entendimento que é importante e que não é algo que vai atrapalhar. E sim, se for feito estrategicamente, ajudar a empresa a crescer. Perfeito. Meu desejo seria que todo mundo entendesse que o tributo não é do governo, né? Ele é nosso. Eu achei que você ia falar que todo mundo se apaixonasse igual a mim pelo tributário. Mas essa é a minha paixão, né? Assim, como eu entendo que ele é nosso, que a gente está entregando, isso faz eu me interessar. E é por isso que eu estou aqui, no final das contas. Por essa parte. Porque é um pedaço de cada um que está entregando para esse coletivo aí, né? Então, assim, quando você entende que o que você está entregando é seu, você se sente mais responsável por aquilo. Se sente parte mesmo Pra pegar aquilo que você falou, exatamente. do bem-estar social num todo, né? E aí, é nosso isso aí. Então, assim, quando você se sente pertencente, você tem mais importância e tudo acontece. O interesse aumenta. Então, para mim, é o ponto de partida. Porque até mesmo que as pessoas acham assim, porque o SUS é de graça, quando a gente for ver. Vai ouvir segurança de graça, né? Tá? Mas não, tudo isso é sustentado, né? Sim. Pela questão dos tributos que entram nos cofres públicos observar também como isso é administrado. A gente, da mesma forma que nós devemos dar importância na gestão dos nossos negócios, nós também somos capazes, até esse é um outro ponto, somos capazes também de contribuir com a nossa opinião ou até mesmo observando a gestão pública, né? Porque quem está lá são os nossos representantes, estão representando a nós. E essa é a discussão que o Brasil está passando agora, né? O que nós vamos isentar ou não? Porque todo mundo tem que contribuir. Quem ganha mais, contribui mais. Tem toda essa questão da progressividade e tal, tudo bem. Mas o governo federal já está fazendo isso, revisando todas essas isenções tributárias, vamos chamar assim, né? As hipóteses de redução ou não tributação, para definir aí, nesse momento de reforma tributária, o que nós vamos criar para frente. E aí o interesse vem daí, porque nós vamos criar um novo modelo que vai impactar a vida dos indivíduos e das empresas pelos próximos anos. Aí. E agora vai ser mais importante ainda ter uma consultoria, né, especializada, porque agora não tem para onde correr. Sim, e a gente sempre vai falando de redução, de pagar menos impostos, a gente sempre vai esbarrar ali na questão da organização. Né? Sim. Não estamos falando aqui planejamento. Não, é de se organizar. E assim, o básico, né? E a questão dos impostos ela é sempre pensada do ponto de vista da redução. Mas se você tem um ambiente de negócio, um mercado, vamos chamar assim, onde a carga tributária é alta, você vai diminuir os concorrentes. Então, assim, às vezes, interessa também você entrar num ambiente onde a quantidade de impostos seja maior e a concorrência seja menor, porque o seu ganho, no final, ele é maior. Então, assim,
O tributo passa por isso aí. E é muito produtivo esse ambiente do Sindes Jovem, desse que vocês desenvolvem, porque você, né, só entende isso na interdisciplinariedade. Você não pensa só em pagar menos, né? O tributo é um componente do negócio. Então, é um custo. E aí, nisso aí, ele tem que ser entendido. Isso aí. É uma parte da estratégia, na verdade. O assunto é um assunto muito vasto. Vasto, grande. Né? E se deixar, a gente vai ficando aqui, vai entrando. Um assunto vai puxando o outro. Tem um looping temático nele. Assim. Exatamente. A gente começa falando assim, mas ninguém gosta de falar de tributos. Mas quando começa a falar, o assunto vai perdurando. Mas, Pelo menos nessa sala aqui nós gostamos. Né? Exato, né? Gosto não, sou apaixonado. Sempre reiterar isso. Coraçõezinhos. É isso. A gente quer agradecer imensamente vocês pela presença, pela participação. Pedir vocês deixar a rede social de vocês para quem não estiver vendo e assistindo, poder seguir vocês nas redes sociais. O meu é Veira Santos, tanto no meu Instagram quanto no meu LinkedIn. O meu é, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Augusto Mansur, só que no Instagram é augusto.mansur.5. Né? E tem as redes da Ágora Fiscal, que é a minha plataforma de conteúdos, se escreve Agora Fiscal, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e lá a gente disponibiliza todos os conteúdos tributários que a gente produz. Augusto é tão apaixonado que ele põe até a alíquota no... na hora 5%. Eu tenho uma superstição com o número 5. Novamente, agradecer, né, a participação de vocês. Né? E agora a gente encerrar, né, esse episódio, que a gente tratou de um assunto apaixonante. E convidar, né, a todos que estão nos assistindo a compartilhar esse assunto, que é de interesse de todos, né? Exatamente. Compartilhem esse conteúdo e nos acompanhem aí nas redes sociais do Sindes Jovem, que com certeza nós teremos mais conteúdos, mais episódios, e tragam sugestões aí do que vocês querem estar escutando aqui, os assuntos que sejam abordados, que vai ser um prazer imenso para a gente estar trazendo aqui para a mesa. Que agradeço pela oportunidade, né? Para mim, assim, é uma honra estar aqui do lado do Augusto. E também parabenizar vocês dois, né? Pela iniciativa, por estar trazendo para a gente todo esse movimento, né? Através do Sindes Jovens e do CONAGE, que é de uma importância para a sociedade. Então, parabéns e vamos seguindo. Obrigada. Eu que agradeço, gente. A satisfação estar aqui com vocês. Para mim é tudo sobre pessoas, né? É sempre de coração para coração. Então, eu agradeço por estar aqui, agradeço as palavras de Veira, mas somos todos indivíduos e prontos para colaborar. Contem comigo. Para você que assistiu a gente, não deixe de seguir nas redes sociais, @SindesJovem. Muito obrigado.